O evangelho de hoje é João 14, de 15 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos a memória de São João de Ávila, presbítero e doutor da Igreja. Nasceu no final do século XV, em Toledo, na Espanha, em uma família abastada. Foi muito desejado, já que o sonho de sua mãe era a maternidade. Desde pequeno, sempre se colocou em posição de penitência e sacrifício, se retirando para rezar e oferecer suas orações para os que necessitavam. Com apenas 14 anos, começou a estudar direito em uma cidade afastada de sua antiga casa. Permaneceu ali por 4 anos, mas em uma festa se sentiu incomodado e decidiu retornar às antigas práticas de sua infância. Abandonou os estudos e voltou para sua casa, adorando e bendizendo o Senhor, pedindo para que Jesus aumentasse sua fé. Depois disso, retornou aos estudos, mas com a teologia, e se tornou presbítero em 1526. Rezou a missa de sua ordenação pelas almas dos pais que faleceram antes de vê-lo como sacerdote. A herança deixada pelos pais foi consumida pela caridade e esforçou-se em fornecer aos mais pobres o que era possível. A partir deste tempo, suas meditações e sermões arrastavam multidões. Seu conhecimento, contemplação, linguagem e testemunho tornou suas celebrações populares. Dizia que se um dia a Bíblia desaparecesse, ele mesmo escreveria de volta, pois já a conhecia por completo. Seu trabalho evangelizador foi consagrado pela palavra de Deus e com entendimento e acessibilidade tornava-se palpável na vida de quem a acompanhava. Inúmeros foram os frutos deste grandioso santo, e apesar de penosas perdas e tribulações, ele permaneceu fiel até o fim. Mesmo encarcerado injustamente, permaneceu a clamar pelas almas e assim viveu em toda a sua vida. Juntou-se ao Senhor em 1569, beatificado em 1894, canonizado em 1970 e inserido na lista dos doutores da Igreja em 2011. A vida de São João de Ávila é um exemplo do que a Igreja nos ensina em seu magistério, que a santidade de vida vai unida a um testemunho coerente entre o que professamos e o que pregamos. Nele vemos a força que vem do alto, que nos santifica e nos torna aptos para o apostolado. Ele mostra a fé, encarnada em obras de amor. E o Evangelho de hoje vem nos falar sobre a promessa de Jesus aos seus discípulos: não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Segue o Evangelho de domingo passado, em que Jesus afirmava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E finalizava afirmando: em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Hoje Jesus diz com clareza que enviará um outro defensor, o Paráclito, o advogado, o Espírito da verdade, que sempre estará conosco e em nós. Finaliza recomendando aos discípulos e a cada um de nós: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu peguei aqui para a gente refletir. Tomo posse dessa promessa para a minha vida? Acolho as palavras de Jesus para a minha vida? Tenho testemunhado essa verdade? Tenho me deixado ser envolvido e conduzido pelo Espírito Santo?
Mais uma vez somos chamados pelo próprio Jesus a estar no seio da Santíssima Trindade, a crer e experimentar desse amor que emana do Pai e do Filho, que é derramado sobre todos nós e nos envolve de tal forma que não queremos mais nos afastar. Acontece quando nos deixamos ser conduzidos, quando abrimos verdadeiramente nosso coração, quando entendemos o que Jesus diz: naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Caso você ainda não experimentou desse amor, caso você ainda não confiou plenamente nessa promessa, caso você ainda tenha alguma dúvida desse amor, caso você tenha medo de se entregar verdadeiramente a Jesus, hoje o Senhor nos chama a escancarar o coração e dizer de forma simples e de todo o coração, assim como nos ensina Santa Helena Guerra: vem Espírito Santo. Pois nada falta à alma que diz: vem Espírito Santo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que eu e você se deixe ser completamente envolvidos por esse amor, que possamos experimentar hoje, seja a primeira experiência ou mais uma experiência, mas que seja verdadeira, a tal ponto que todos possam perceber em nós o amor da Santíssima Trindade, que nos inunda e nos envolve. Amém?